Boa noite, pessoal. Agora gravando, porque eu tinha esquecido de pôr para gravar. Então, como eu estava falando, né? Sentimos muito aí por vocês, pelas perdas, ainda bem que foram perdas materiais, né? Isso é o de menos, né? Mas que bom, que mesmo com acontecido aí, estamos todos aqui, né? E a semana passada eu falei com vocês sobre o livro que eu estou lendo, né? Esse livro aqui, Nos Domínios da Mediunidade, e comentei sobre a questão de um aparelho, que eu ainda falei por trás dos bastidores, né? O que acontece por trás dos bastidores. E então eu comentei sobre um aparelho que é colocado que é usado nas reuniões mediúnicas, né? Só que eu falei o nome dele errado. Então eu fiz questão de reparar agora, tá? O nome do aparelho, né? Ele se chama psicoscópio. E para que serve esse psicoscópio? O Aulus, que é o mentor do André Luiz e do Hilário, dos dois médicos que estão estudando sobre a mediunidade, o Aulus carrega com ele um aparelhinho e ele entrega ao André Luiz. O André Luiz questiona sobre o que é aquele aparelhinho e ele explica que o psicoscópio é um aparelho que é usado nas reuniões mediúnicas. Eu imagino que atualmente já deve ter algo bem mais moderno, porque esse livro foi escrito há muitos anos atrás, né? Então, assim, a tecnologia do jeito que avança, né? Mas vamos falar sobre o que nós temos informações. O psicoscópio é um aparelho que destina-se à auscultação da alma, como o poder de definir as vibrações e com capacidade para efetuar diversas observações em torno da matéria. O psicoscópio somente existe no mundo espiritual, mas o Aulus, ele comunica lá na conversa com André Luiz e com Hilário, ele fala, olha, em breve vai chegar algo similar até na Terra também para nós, né? E realmente nós temos muitos relatos dos livros do André Luiz, né? Inclusive nos livros mais científicos, em que ele relatava aparelhos tecnológicos na medicina, e que hoje em dia já existem coisas muito próximas, né? Então acho que até não sei se foi aqui que eu comentei com vocês que isso é caso real. Um relato que certa vez num dos livros do Chico, psicografado do André Luiz, psicografado pelo Chico, que ele relatava sobre a medicina no mundo espiritual, sobre vários tipos de tecnologias, né? E reuniram-se aqui no Brasil um corpo médico, né? E foram até o Chico contestando, falando que ele estava sendo charlatão, falando coisa que não existe, né? Aí até o Chico, com a humildade dele, na hora ele falou, olha, não fala comigo, você tem que falar com o autor do livro, né? E nisso chegou o André Luiz e o Chico falou, olha, ele está falando aqui que vocês em breve vão ver coisas muito próximas ao que ele relatou no livro, né? Então passou, isso foi falado até em mídia na época, né? E depois, anos depois, esse grupo de médicos mesmo foram até o Chico, né? Que já existe, isso tem vídeos que eu já até assisti, falando sobre isso, falando das comprovações daquelas tecnologias que o André Luiz falava e que hoje em dia na medicina está tendo. Eu não lembro exatamente, então não vou falar para não dar informações erradas, mas vou me informar com mais precisão e passo para vocês. Só sei que esse corpo médico, cientista, tudo, foram até o Chico, fizeram questão de se retratarem, que viram que como André Luiz estava adiantado, né? Nas previsões, nas colocações dele, foram tipo como previsão para no futuro, que na medicina já estava sendo coisas muito próximas, né, ao que foi relatado lá atrás. E esse aparelho é um aparelho, né, que vejam que interessante que é. Ele, segundo lá, os médicos, eles colocam, era um grupo de 10 médiuns, né, então eles colocaram esse aparelho muito pequenininho, que coloca lá próximo à pessoa, então eles conseguem definir as vibrações
as características das pessoas, né? Como está a condição do pensamento, como que a pessoa está, né, naquele momento. E só para trazer a informação, não vou me delongar nessa questão tecnológica de aparelho, esse aparelhinho funciona à base de eletricidade e magnetismo, utilizando elementos análogos ao raio gama. É constituído por óculos de estudo com recursos disponíveis para microfotografias. A moralidade, gente, a moralidade, o sentimento, a educação e o caráter são claramente perceptíveis com ligeira inspeção. Então, aquilo que a gente não vê, né, como se fala por trás dos bastidores, quando se reúne um grupo para uma reunião mediúnica, tem todo um trabalho de magnetização do ambiente, né, de observar a qualidade de que cada um médium está, inclusive, né, nesse relato, ele analisa cada um médium ali, as condições de cada um, de como podem ser mais úteis ou não, muito interessante. E, conforme falei, vale a pena ler esse livro, é uma leitura fácil, muito tranquila, né, e cresce muito, porque a gente começa a entender melhor, a ter uma ideia, né, que conforme até eu penso, né, que já deve estar tudo mais atualizado, mas tendo essa ideia de o que ocorre, né, no plano espiritual, como faz as ligações. A gente muitas vezes em reunião mediúnica observa que tem médiuns aqui encarnados, né, que falam, olha, eu estou sentindo como se estivesse colocando algo na minha cabeça, nas minhas costas, e provavelmente deve ser esses aparelhos, né, que no plano espiritual usa. Estamos deixando aí um link para vocês a nível de conhecimento, que fala sobre vários tipos de aparelhos que são usados durante uma reunião mediúnica. Não vamos delongar nesse assunto, mas vale a pena depois vocês assistirem para conhecer, aclarar mais e ampliar mais o entendimento nessa parte de aparelhos. E mais uma informaçãozinha, só para terminar a minha fala, eu trouxe essa questão de mediunidade e sintonia, porque o tempo todo, gente, é falado a importância do médium, do médium se colocar em boas condições. Não exige ninguém que seja um santo, uma pessoa impoluta, um espírito de alta escola, não. Nós mesmos, seres humanos, né, mais à frente ele até fala que todos ali eram pessoas que comem, que tomam banho, que passeia, que namora, que viaja, que trabalha, que se cansa, que às vezes se estressa, pessoas normais, né? Mas ele coloca muito que dentro da nossa humanidade, da nossa normalidade, da nossa vida do dia a dia, mas o quanto é importante a nossa sintonia, aquilo que nós pensamos, porque nós atraímos. Aí ele fala lá, atraímos os espíritos que se afinam conosco. Então nós, médios, nós não só nós médios numa reunião mediúnica, mas todos nós atraímos espíritos que se afinam conosco, que têm interesses comuns, né? Tanto como somos atraídos por eles. Do mesmo jeito que nós atraímos, que eles nos atraem, nós somos atraídos por eles também, né? E se é verdade que cada um de nós somente pode dar conforme o que tem, é indiscutível que cada um recebe de acordo com aquilo que dá. Então, é um trocadilho de palavras, né? Mas fica bem claro, né? A gente não tem condição de dar nada daquilo que não tem, né? Então, a importância de nós procurarmos sempre dar o melhor de nós, né? E aí ele fala lá, mediunidade não basta só por si, que médios sabemos que todos somos médios, né? Ele fala, é imprescindível saber que tipo de onda mental assimilamos para conhecer da qualidade de nosso trabalho e ajuizar de nossa direção. É colocado que, de acordo com
essa condição de vibração, de boa vontade de ser melhor, é importantíssimo numa reunião mediúnica, né? E aí ele fala lá, a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Examinando, pois, os valores anímicos como faculdades de comunicação entre os espíritos, qualquer que seja o plano em que se encontre, não podemos perder de vista o mundo mental do agente e do receptor. A ligação ainda dos dois planos, né? Do que está lá no desencarnado e nós que somos receptores. Porquanto, em qualquer posição mediúnica, a inteligência de quem recebe está sujeito à possibilidade e à coloração dos pensamentos em que vive. A inteligência emissora faz jaz submetidas ao limite e às interpretações do pensamento que é capaz de produzir. É, então, muito importante que nós estudemos, porque até ele coloca uma questão muito interessante, que não basta só a boa vontade, ele coloca até uma questão de um outentote, que é o que vem assim, um outentote, coloca que são africanos, que eram tipo pastores que cuidavam de animais, e uma pessoa muito boa, com a capacidade, uma vibração boa, uma pessoa mas muito simples, sem intelectualidade mais avançada, sem maiores conhecimentos, aí fala e compara que um espírito sábio, de uma pessoa intelectualmente também, com a boa vibração também, né, por que não, mas mais sábio. Aí ele fala que esse outentote não vai ficar muito à vontade na sintonia com esse sábio, porque ele vai... a capacidade intelectual dele é pouca. Então, o sábio, para se comunicar com ele, vai ter que falar de uma forma muito simples para que ele possa entender alguma coisa. Então, ia ser uma relação difícil para os dois lados. Um não ia ficar feliz ali com a companhia do outro, porque o outentote, naquela limitação dele intelectual, embora toda a bondade dele e tudo, não ia conseguir se comunicar muito bem com o sábio. Assim como o sábio ia ter muita limitação de passar mensagens ali para aquela pessoa muito simples. Então, a importância, gente, de que nós estudemos, né, sem discriminação, claro, que todos estão entendendo, é questão de comunicação, até da verbalização, aí no caso, né, de conversar. Quando a gente vai conversar com uma pessoa que é extremamente simples, você tem que falar uma linguagem toda diferenciada, assim como se nós fôssemos conversar com um grande cientista, com Einstein, por exemplo, o que nós iríamos falar? Às vezes eu me pergunto assim, o que eu iria... Tem pessoas que eu admiro, às vezes até na televisão mesmo, pessoas que são cientistas com autoconhecimento. Eu gosto muito de matemática, fico ouvindo, às vezes, entrevista, e eu fico pensando, gente, se eu tivesse com essa pessoa, o que eu iria conversar? Eu fico assim, eu não saberia nem falar meia dúzia de palavras e não iria conseguir levar muito adiante, porque a pessoa não iria nem ter conversa para mim, nem eu com ela. Então, é isso. Então, por isso que é importante que quando à medida que a gente vai se intelectualizando, vai tendo conhecimento melhor sobre a capacidade mediúnica de comunicação, de sintonia, nós vamos também tendo maior facilidade, estendendo o leque na comunicação. Isso não está dizendo que um espírito sábio de alto nível não vai se comunicar com uma pessoa simples ou vice-versa. Só que a conversa vai ficar um pouquinho mais truncada, né? Vai ser diferente de quando as duas coisas entram em sintonia. Então era isso que eu queria falar com vocês, me desculpando pelo erro do nome do aparelho, aproveitei e deixei outras opções para conhecer, né? E aí a gente assim vai entendendo melhor do que acontece nos bastidores, né? Nas preparações para que uma reunião mediúnica aconteça. É isso, gente, eu vou passar aqui
para o meu colega de trabalho. Bom, é interessante você quando tem... Apesar que quando você tem a vidência, você não vê exatamente o que você quer, vê o que é permitido, né? E a vidência ela não é para a pessoa que vê tudo, né? Até no mundo material, quando a gente vê as coisas, a gente não está vendo tudo, a gente está vendo uma parte. Muitas coisas escapam à nossa visão, né? A luz, a gente não vê a luz, as cores da luz, a gente não vê. Então tem muitas coisas que escapam à nossa capacidade de visão. Bom, vamos lá. A gente parou aqui. A gente parou aqui, nós estamos aqui fazendo o tema 5, desobsessão e recurso. Dentro de desobsessão e recurso nós já andamos aqui em vários itens, e agora nós vamos falar sobre a explanação do Evangelho. Então são os recursos que nós estamos falando, né? Nós já estudamos 3 recursos, 1.1, 2, 3, e agora vamos falar da explanação do Evangelho. Aí nós estamos falando das palestras, estamos falando da explanação do Evangelho numa reunião mediúnica, tem reunião mediúnica que faz o processo de estudar também. Estamos falando do próprio médium que faz a explanação, aquele que tem a intuição, que vai fazer lá a explanação para o público, ou para que seja para os médiuns só, ou seja, de uma certa forma é o estudo do Evangelho. Conforme o grau da obsessão, nem sempre a pessoa revela de imediato condições para ser encaminhada a um grupo de estudo doutrinário, onde poderia obter o necessário esclarecimento espírita a respeito da problemática que a atinge. Então, aqui está falando de tratamento, não vamos esquecer disso, tá? Então o nosso trabalho aqui é como é que tem os recursos para a desobsessão. Não perde o foco, senão a gente fica pensando em outra coisa. Então nós estamos falando assim, uma pessoa que está com um processo de obsessão, ou inicial, ou no meio, ou no fim, ou de como for, um recurso é a explanação do Evangelho, que é pegar aquela pessoa e falar, você tem que passar por o processo da casa, onde faz os estudos, onde estuda o Evangelho, onde tem o passo, todos esses recursos. E a explanação do Evangelho, ou seja, estudar o Evangelho é um recurso muito importante. Então ele está dizendo que às vezes as pessoas não têm condição, não têm o esclarecimento suficiente para passar por isso. E aí, o que acontece? Ela tem inquietações variadas, instabilidade emocional, incapacidade para manter a atenção por maior período de tempo em assunto estudado, esgotamento físico, sono, etc, etc. Então aquela situação que pode acontecer de uma criatura que além de estar num processo de obsessão ou influenciação, ela tem várias condições físicas e emocionais que ela não consegue focar, ela não consegue estar ali naquele local por mais de meia hora ou uma hora que seja, ela não consegue, ela tem um esgotamento muito grande, vai ter sono, então tem que ter muito cuidado com isso. Nessas condições deve ser orientada a participar de reuniões semanais de explanação do Evangelho, que além de serem breves, não excede a 30 minutos, né, criam um momento de acolhimento e esclarecimento espírita, em razão da beleza e singeleza das elevadas vibrações propiciadas pela mensagem de Jesus. Então ele está dizendo assim, olha, não adianta você pegar uma pessoa que está com várias situações que foi mencionado acima, que tem dificuldade de concentrar, tem dificuldade de se aquietar um pouco, e colocá-la para estudos longos e passar ali vários dias. Não. Então ele fala, então faz assim, recomenda que ela vá na casa pelo menos uma vez por semana para assistir uma palestra espírita do Evangelho, e que normalmente, em geral, é uma regra das casas, que é 30 minutos de esclarecimento. Às vezes tem casa que eu faço palestra que são 15 minutos, né? E porque eles têm outros estudos juntos, mas normalmente é 30 minutos. Então isso é uma coisa importante, é um recurso espírita para o tratamento de influenciação espiritual. E ele vai dizer aqui, ó, o que acontece nessas reuniões no lado de lá. Em tais reuniões, benfeitores espirituais encontram-se apostos para atender encarnados e desencarnados, envolvendo-os em elevadas e salutares energias. A atividade pode transcorrer segundo esse roteiro. Então ele está dizendo assim, olha, lá vai ter a explanação do Evangelho, mas lá vai ter outras coisas além disso. Vai ter ali os benfeitores espirituais que vão observar e podem estar usando aparelhos, né, de observação.
para ver a necessidade específica de cada um que está ali, encarnados e desencarnados. Então eles têm um certo roteiro. A leitura breve de página espírita para a harmonização do ambiente, isso acontece em várias casas, uma música relaxante, uma prece sucinta de abertura da reunião, a leitura e comentário do trecho do Evangelho, que é mais ou menos 20, 25 minutos, a prece de encerramento e a aplicação do passe. E ainda tem casas que tem água fluida. Então, esse roteirinho aqui, gente, é quase um padrão de todas as casas, em geral. Pode sair um pouco mais, um pouco menos, mas não importa. Tem um critério. E nesse critério, quando ele tem um padrão, a própria espiritualidade no bastidor, vamos chamar de bastidor, na outra dimensão, ele vai executar várias atividades junto com esse processo. Então, quando você fala, a pessoa vai tomar água fluida, ora, os trabalhadores espirituais estão ali fluidificando a água. E pode ser que alguém precise de uma fluidificação específica. Muitas das vezes a pessoa leva um recipiente. Em geral, nas reuniões públicas não, mas em reuniões mediúnicas, reuniões de magnetismo, reuniões de cura, a pessoa leva um recipiente com uma água específica para ela, né? Tem o passe, então o passe ali é aplicado, e o passe ele tem o efeito de revigorar, ele tem o efeito como se fosse, eu sempre comparo o passe a um banho. Você está suado, com calor, cansado, você toma um passe, é como se você tomasse um banho, você entra num processo de calmaria, de um certo refrigério. Mas lembrando sempre que todos esses recursos que a gente está falando, gente, são recursos de fortalecimento e paliativo. Porque o recurso fundamental, aquele que realmente vai fazer com que a criatura, né, se modifique, ele está aqui. Na aula passada que nós falamos para vocês, deixa eu voltar aqui, opa, que já foi, é o aprimoramento íntimo. Esse item, vamos dizer assim, é o miolo, é a essência do processo de recurso. Todos os recursos são importantes, são fundamentais, e como rotina, eles fortalecem a vibração, fortalecem a pessoa. Mas sem o item 1.2, as coisas não vão funcionar, vão ser paliativas, vão abrandar, pode voltar, e a gente sabe que é assim que funciona. Então esse aprimoramento íntimo, que a gente já falou por alto, né, porque aprimoramento íntimo não é um slide, ele é um trabalho que se faz. Então aí, quando você fala disso, isso realmente não é paliativo, é o tratamento interno de cada criatura. Vamos continuar aqui. Bom, então nós estamos falando aqui, explanação do Evangelho, e ele vai falar dos vasilhames de água trazidos pelos enfermos ou seus familiares que são magnetizados pelos benfeitores. É o que eu falei. Em algumas casas, as pessoas, mesmo na reunião pública, levam vasilhames de água que é colocado num determinado local para fazer magnetização. Mas hoje em dia, a maioria das casas não fazem isso. Elas dão a água fluida para as pessoas através sem identificação específica. É geral, só o copinho separado, né? A pessoa toma e vai. Mas é importante também, a casa, se pode, ter um trabalho específico de magnetização de águas específica para as pessoas que estão com problemas de obsessão. Então isso cabe à casa definir como faz esse trabalho. Ok. E ele fala o seguinte, olha, o roteiro da reunião não pode ultrapassar o tempo de 30 a 40 minutos. E as etapas são essas aí. Leitura inicial e breve de página espírita, prazo sucinto de abertura, irradiação ou vibração mental. Aqui está falando de um outro modelo, né? Aí tem um processo da leitura, tem a página, depois faz um trabalho de irradiação e de vibração, a prece final, né? E vasilhames. Aqui, o que você está falando aqui? Aqui você já está falando de quê? De uma outra situação que não é só a explanação do Evangelho. Dentro da explanação do Evangelho, você pode ter um trabalho junto ou paralelo, que é o trabalho de vibração que se faz para as pessoas que estão no processo de influenciação, obsessão. E você tem ainda um recurso, aí já funciona dentro da própria reunião mediúnica, que é o esclarecimento doutrinário à entidade obsessora. Aí nós estamos falando da própria reunião mediúnica. Só que você tem que entender que isso é um recurso. Ora, o responsável de fazer a conversação, de fazer a terapêutica,
ou a doutrinação, aí os nomes, gente, tem de tudo, tem gente que não gosta, o nome esse não é bom, isso não é importante, é importante a gente entender o processo. Ou seja, esse processo de conversação que a gente faz numa reunião mediúnica com o obsessor, conversando, dialogando, é um recurso muito importante. E ele pode ser um recurso, dependendo de como ele é feito, que ele pode funcionar mais ou menos como uma reforma daquele item 1.2. Ele não é tão paliativo, ele pode ser um recurso essencial. Porque se você trata o obsediado e você convence o obsessor, você fez ali um processo de desligamento de uma situação muito difícil, de uma situação onde eles estão com interesse comum, né? É interesse comum. Mas você precisa fazer um trabalho de base e que às vezes leva tempo, porque convencer um e o outro não é uma coisa muito simples. Vamos lá. Concomitante às ações desenvolvidas junto ao encarnado, que se encontra sob o jugo obsessivo, é essencial o atendimento à entidade obsessora. Então está dizendo, você está trabalhando com o encarnado, ele está passando por reunião, está passando pelo pronto-socorro, ele toma água fluida, ele vai estudar o evangelho, quer dizer, você vai criando em torno dele uma série de recursos que a casa oferece. Aqueles recursos são como escudos que vão chegando para atuar junto ao encarnado, ao obsediado. Mas junto com isso você tem que trabalhar o obsessor. E onde você trabalha o obsessor? Nas reuniões. E você trabalha também, os espíritos trabalham com o obsessor nos outros recursos ali. Você tem uma explanação do evangelho, pode ser que um espírito obsessor que está num nível não tão grave seja levado ali para ouvir. Então tem várias maneiras que eles podem atuar para ajudar. Então vamos ler aqui. Então, concomitante às ações desenvolvidas junto ao encarnado, que se encontra sob o jugo obsessivo, é essencial o atendimento à entidade obsessora. Então, esse é fundamental. Com auxílio dos trabalhadores espirituais que atuam nos grupos mediúnicos da casa espírita, o obsessor é encaminhado ao esclarecimento doutrinário pelo diálogo fraterno, manifestando-se por meio de médios psicofônicos. Aqui já tem uma pequena variação de trabalho. Tá? Então você tem o trabalho onde o doutrinador na reunião conversa, faz um trabalho fraterno, faz um trabalho de desobsessão, faz um trabalho de encaminhamento, faz um trabalho de evangelização com o obsessor, mas tem casas que tem vários tipos de trabalho. E tem um que é aqueles trabalhos de atendimento fraterno, onde ficam, e eu já participei de um trabalho desse lá em Volta Redonda, é muito interessante, onde fica médiuns de incorporação, fica um doutrinador ou um médium com conhecimento doutrinário, e às vezes a pessoa que está com dificuldade espiritual vai àquela reunião onde se divide ali em grupos e ele é trabalhado ali. Esse é um trabalho também que eu já vi acontecer e ele dá bons resultados, mas cada casa tem o seu jeito. Aqui onde eu trabalho não tem esse tipo de coisa, é diferente. O atendimento fraterno que tem aqui é o atendimento fraterno que se faz aos encarnados. É claro que quando faz o atendimento fraterno aos encarnados, os desencarnados estão ali, e dependendo de quem faz o atendimento e a capacidade que ele tem de compreender, de perceber as coisas, ele, em geral, pode ser intuído a que aquele processo deverá ser encaminhado a uma reunião mediúnica. Ou seja, o próprio atendimento fraterno tem relação com a reunião mediúnica e ele vai passar a informação. Olha, atendi fulano, ciclano, e tem um problema aqui que a gente vai ter que trabalhar com esse processo obsessivo, com essa situação. Isso é comum nas casas. Essa ligação de trabalhos, né, tem que existir. Então, se tem uma equipe de atendimento fraterno, essa equipe tem que ter se ela não tem, ela tem que adquirir competência para poder compreender se ali existe um processo obsessivo difícil, e em geral numa casa espírita quem procura atendimento tem, e como é que ela encaminha isso para o grupo de desobsessão ou para o grupo de atendimento espiritual. Tem que ter essa ligação, gente. Isso é muito importante numa casa espírita, e é disso que ele está falando. E olha que ele fala: médios videntes pode igualmente percebê-los. Aqui ele está falando da vidência, e isso é muito importante. O processo da mediunidade da vidência é importante, mas tem que ter cuidado. A mediunidade de vidência, ela tem alguns riscos. Por quê? Porque o médium não vê tudo que ele quer. Não é assim que funciona. Um médium vidente vai perceber as coisas, às vezes, que os próprios protetores, os próprios espíritos que coordenam o trabalho, vão indicar para ele
através da sua intuição, que ali tem uma situação e ele pode ver alguma coisa que eles permitem. Mas ele pode ser enganado, isso é muito complicado. Dependendo da situação do médium vidente, ele pode estar vendo uma coisa que não é uma realidade. Então, todas essas nuances precisam ser tratadas pela casa. Então, vocês percebem que a gente vai entrando em uma complexidade, e se a gente não entender que isso é muito sério, que numa casa espírita, num processo mediúnico, porque quando a gente fala de processo mediúnico, não vamos falar só da reunião mediúnica, desobsessão, não. Vamos pensar o processo mediúnico como um todo de uma casa. Você tem um atendimento fraterno, ali tem um processo mediúnico acontecendo. Você tem uma reunião mediúnica, com certeza. Você tem uma área de palestra, tem um processo mediúnico acontecendo. Você tem uma conversação de atendimento de magnetismo, tem uma reunião. Então, assim, o processo mediúnico espiritual está espargido em todo momento da casa. Então, se você está fazendo um atendimento, você ali tem uma pessoa que sabe fazer um atendimento fraterno. Ali pode ter ela, pode ser ela mesma, ou pode ser alguém que está do lado, que tem uma capacidade mediúnica, de vidência, de percepção maior, que está ali ajudando e apoiando. Então tem que haver uma boa seriedade, tem que haver ali uma boa sintonia de o que está acontecendo, como é que vai ser conduzido isso de uma forma cristã dentro da própria casa. Então vocês veem que as coisas vão ficando mais complexas. A direção de uma casa espírita, os componentes, vamos dizer assim, que participam do processo da direção, que tem mais experiência, tem que ter um trabalho de seriedade, de investigação, de análise da casa e o que está acontecendo, onde que a gente precisa melhorar, onde a gente tem que tratar, onde a gente tem que trabalhar. Vocês não sei se vão lembrar, mas há 2 reuniões atrás nós fechamos o nosso trabalho falando sobre a questão mediúnica e a necessidade da casa estabelecer alguns critérios. E um dos critérios que é simples, mas que às vezes não é fácil, mas se você consegue, isso dá resultado muito grande, é uma reunião com os médios, com os trabalhadores, colocando para eles a necessidade da simplicidade de um trabalhador aceitar críticas. A gente fala assim, parece brincadeira, mas não é não. Os trabalhadores que falam, gente, vamos combinar aqui entre nós, que a gente vai poder em algum momento dizer para alguém assim, fulano, isso aqui não está bom, a gente precisa melhorar, e que a pessoa sabe que aquilo faz parte do trabalho, que não é pessoal. O problema maior que existe é a questão pessoal. Quando a gente pensa... Estabelecer regras. Exatamente, a Grace falou, estabelecer regras. Ou seja, a casa estabelece algumas regras simples com todo mundo, e todo mundo fala, entendeu? Compreendeu? Se alguém chegar e falar, olha, nós vamos fazer uma reunião aqui esse mês, e a gente não vai falar de dificuldades de alguém junto de todo mundo. Isso seria uma coisa incrível, mas não é assim que vai funcionar, porque isso leva tempo. Mas vai se chamar a pessoa, né, como diz o outro ali, na certa intimidade, e conversar, fulano, isso não está certo, assim está assado, você compreende isso? Ou isso você não percebe, ou você acha que não é isso? É conversar. Mas as pessoas têm que entender que essas regras foram estabelecidas, que essas regras são estabelecidas com todo mundo junto. Então o que acontece? Quando você estabelece coisas desse tipo, gente, vamos ser honestos, isso só pode ser estabelecido quando o grupo tem uma certa maturidade. Porque se você pensar bem, para você chegar nesse ponto onde as pessoas que participam de um grupo concordam com isso, significa que todo mundo está afim de fazer uma coisa séria, uma coisa maior. Claramente, não só internamente ou imaginação. É uma coisa prática, nós concordamos com essa regra, então nós vamos trabalhar com ela. E é uma experiência que se faz, mas é uma coisa muito importante. Então vamos lá. Por se tratar de uma atividade planejada e definida pelo dirigente espiritual da reunião mediúnica, este encontrará o momento propício para conduzir o obsessor ao grupo, assim como selecionar os médios que apresentam melhores condições de atendimento à entidade necessitada. Lembra que ele está falando do esclarecimento doutrinário e está falando no nível do atendimento fraterno que envolve questões para ser encaminhada à reunião mediúnica. Então ele está dizendo que o próprio dirigente espiritual ele dá um jeito de encaminhar o obsessor, aquela situação, dentro das diretrizes da casa espírita para que aquilo flua. Agora você imagina uma casa espírita que tem isso muito bem montado, que as pessoas estão de boa vontade, estão ali para fazer o seu melhor, que as pessoas com as suas dificuldades, mas estão tentando fazer o melhor, que tem regrinhas
básicas de conduta, de trabalho, de melhoria, de crescimento, de análise, né? Os protetores, os dirigentes espirituais vão fluir ali, como dizer, vão navegar com muito mais facilidade do que ficar enfrentando as querelas, né? As querelas que em geral nós colocamos dentro de uma casa espírita, porque a verdade é que nós é que colocamos isso. Nós vamos criando as nossas dificuldades, as nossas querelas, e às vezes dificulta o trabalho do mundo espiritual. Então vamos lá. Em tais reuniões privativas, o médio esclarecedor, o dialogador, doutrinário, eu não vou nem entrar, porque cada casa tem um nome e tem uns que falam que isso não pode, isso, mas não importa isso. O médio esclarecedor, dialogador, conversará com a entidade sofredora, que com autoridade moral procura conduzi-lo à reflexão, ao perdão, ao desejo do bem e à sua educação moral, encerrando a perseguição nefasta. Emmanuel afirma, em O Consolador, que o momento do esclarecimento pelo diálogo é de transfusão de amor, de evangelização do espírito perturbador. Gente, vamos lá, vamos entender isso aqui. Porque quando fala assim, conversará com a entidade sofredora que com autoridade moral. Quando fala, muitas das vezes quando fala autoridade moral, dá uma impressão de uma coisa assim forte, de poder. Não é nada disso. Não é nada disso, né? Porque a autoridade moral, pouquíssimas, realmente aquela autoridade de uma pessoa que fala e quase que hipnotiza, vamos pensar em Jesus, é uma coisa que nós não alcançamos. Então nós vamos pensar no que está falando o Emmanuel, que o momento é um diálogo de transfusão de amor. Então, habituar-se que numa reunião mediúnica, e eu já falei isso aqui, vou reforçar hoje, uma reunião mediúnica entenda que é um solo sagrado. A área mediúnica é um solo sagrado. Você entra e você faz a sua prece ao entrar, e estou pisando em solo sagrado. Os espíritos estão aqui para ser ajudados, para nós servirmos. Ok, então o médium e aquele que é o dialogador precisa entender que quanto mais amor ele coloca no processo do diálogo, o resultado é mais rápido e melhor. Tem que entender isso aí. E aí ele vai dizer, tá bom, existe diferença entre doutrinar e evangelizar? Eu vou ser honesto para vocês, eu vou dizer a minha opinião, para mim não tem. Porque depende de como você olha a coisa. Olha, vou doutrinar, se você olha assim, vou ensinar, aí tem um equívoco. Eu sempre olhei um doutrinador, de tudo que eu estudei, como aquela pessoa que tem amor, que fala com carinho, que ajuda. Mas tudo bem. Se a palavra cria essas dificuldades, a gente não vai esquentar a cabeça com isso. Mas vamos dizer, a grande diversidade entre ambas as tarefas. Para doutrinar, basta o conhecimento intelectual dos postulados do Espiritismo. Para evangelizar é necessário a luz do amor no íntimo. Na primeira bastarão a leitura e o conhecimento. Na segunda é preciso vibrar e sentir com Cristo. Por esses motivos, o doutrinador muitas vezes não é senão o canal dos ensinamentos. Mas o sincero evangelizador será sempre o reservatório da verdade, habilitado a servir às necessidades de outrem, sem privar-se da fortuna espiritual de si mesmo. Bom, aqui, gente, é história, né? Respeito perfeitamente isso, não discordo, tá tudo bem. Mas eu tenho uma opinião um pouco diferente. Se você chamar de dialogador, doutrinador, evangelizador, terapeuta, eu acho que os nomes não significam nada. O que interessa é uma coisa. Tem que ter conhecimento espírita, ponto. Tem que ter conhecimento do evangelho, ponto. Tem que falar com amor. Pronto, é só isso. O nome, põe qualquer nome que quiser. Para mim não faz diferença. Mas cada casa tem a sua maneira de falar. E aqui está sendo colocado. Essa é uma apostila da FEB. E ela está colocando aqui uma diferença. O que é interessante é o nome? Não. É a essência. Qual é a essência que está aqui? Conhecimento espírita, conhecimento do evangelho, claro, né? E falar com amor. Você, quando está falando com um espírito que é influenciador, obsessor, o que for, você só vai tocá-lo com o conhecimento que você tem, algum conhecimento para explicar para ele porquê daquilo e que situação que ele está se envolvendo. Se você não tem conhecimento, você não consegue explicar. Mas isso tem que ser feito com muito amor. Você tem que estar sentindo que aquela criatura que está ali naquela revolta, toda aquela história, você tem que sentir que ele é um irmão necessitado. E tem que sentir mais, você poderia estar naquela situação. E alguém está ali para te ajudar.
mas você se coloca ali pensando, você está tão revoltado que você não quer ouvir, você não quer saber. Mas no fundo, lá no fundo da tua alma, você imagina, como seria bom se alguém conseguisse me tocar e me tirar desse abismo que eu estou. E isso cabe a um dialogador, doutrinador, evangelizador. Cabe a esse ser que está ali a tirar de dentro dele algo que impacte aquela criatura. Isso a gente observa em reuniões mediúnicas? Sim. Sim. Muitas das vezes uma pessoa com poucas palavras, mas com um amor tão grande, ele convence aquele espírito a pelo menos pensar, a refletir, a ir para algum lugar para um tratamento diferenciado. Tem 1000 maneiras. Então, isso é uma coisa importante. Nós estamos falando aqui do atendimento fraterno, estamos falando da desobsessão, do tratamento. Vamos continuar com o mesmo tema. Nós estamos falando da evangelização, do tratamento com o obsessor. Importa destacar enfaticamente que o encarnado, sob obsessão, não deve participar das reuniões mediúnicas. Existem situações que isso acontece? Existe, eu conheço, eu já participei de situações que isso acontece, mas em geral, as casas espíritas não trabalham com o obsediado na reunião mediúnica. Também não vou entrar em mérito disso aqui. Pois além de não apresentar condições fundamentais, conhecimento doutrinário, harmonia psique-emocional, evita-se confrontos com seu perseguidor desencarnado, o que, caso ocorra, lhe trará maiores transtornos. Entretanto, os integrantes do grupo mediúnico podem e devem, no momento propício da reunião, emitir vibrações mentais e prece em benefício do encarnado enfermo. Bom, está bem claro que ele está falando aqui das consequências que pode advir de você ter um trabalho. Eu já falei aqui de um centro espírita lá no Rio chamado Joseph Kleber, em que ele trabalhava nesse modelinho de 3. Era quem estava influenciado, aí tinha o dialogador e tinha o de incorporação. Então dava incorporação ali, às vezes, o obsessor, o dialogador, e o que estava obsediado ficava ali junto. Isso tem alguns resultados bons? Tem, mas é complicado, é perigoso, é muito perigoso. É muito perigoso. Então, de preferência que as reuniões de obsessão sejam realmente fechadas a público, né? Os recursos desobsessivos espíritas devem ser estendidos à família do obsediado. Vocês já ouviram, já leram, já participaram? Eu já tive o prazer de participar há alguns anos de reuniões de AA e NA, Narcóticos Anônimos e Alcoólicos Anônimos. A gente fez palestra, a gente participou. É um aprendizado muito interessante. E eles falam assim, olha, se você na sua casa tem alguém que está com um processo de adicção, a família toda está envolvida, não tem como. E quem já passou é codependente, né? Não tem como. Então é a mesma coisa. Se você tem alguém numa família que está com processo obsessivo, e principalmente dependendo da situação, a família toda tem que ser tratada, porque vai contaminar todo mundo de um jeito ou de outro. Isso tem que compreender. Então vamos lá. A família do obsediado, que por sua vez procura envolver o enfermo em manifestações de carinho, atenção e amor. Quer dizer, você vai dar à família uma ajuda para que ela tenha força para ajudar aquele que convive todo dia ali naquela casa. Que a casa espírita não convive todo dia ali. Então, o que está acontecendo, como eles vão fazer, se fica todo mundo nervoso, estressado, a coisa só vai ficar mais difícil. Acompanhando as reuniões de atendimento espiritual e de apoio desobsessivo, quer dizer, levar para o tratamento, levar para o passe, levar para a reunião de estudo, o que for. O abnegado Bezerra de Menezes nos ensina, sim, é preciso reunir forças e prosseguir vivendo e lutando pela conquista da paz interior e pela conquista da harmonia familiar com os recursos disponíveis. Então, vocês compreendem que o processo obsessivo ele requer uma luta em vários flancos. Não é um flanco só, são vários flancos. Então é obsediado, é obsessor, os recursos são vários, todos os recursos disponíveis se pode usar, é a própria trazer a família para explicar o que está acontecendo, trazer a família dizendo, vocês precisam ajudar aqui, aqui, aqui. Gente, é um planejamento. Uma casa espírita, quando é aberta e ela vai fazer um tratamento espiritual,
sua obsessão, qualquer que seja, tem que compreender isso. Ali você está entrando numa atividade complexa, que envolve muitas coisas. E não estamos nem falando do plano espiritual, que se for falar do plano espiritual, de tudo que acontece, é mais complexo, mas vamos pensar nisso. Vocês têm que ter um planejamento que vocês imaginam, olha, uma pessoa está com um problema obsessivo, está precisando de uma ajuda, não é só ele, e a família. Lá no passado, é interessante isso, né? Quando a gente fala de saúde e doença no outro curso, a gente fala que mais ou menos 400 anos antes de Cristo, ou 400 e pouco, viveu o Hipócrates, que é o pai da medicina, né? E ele falava que o tratamento não é só do doente, é do doente, é de quem vive com ele, o ambiente em que ele vive, como é o ambiente que ele vive, olha, lá naquela época. Então pensa num processo de obsessão como uma pessoa que está doente, e é isso. Como é que a casa espírita vai tratar uma pessoa doente? É só o processo obsessivo? Ela toma um passe? Não. É preciso um planejamento, é preciso ter uma guia de trabalho de como a casa, quais recursos que a casa tem. Quem são as pessoas que trabalham nesse recurso? Como é que é a comunicação desses setores da casa para o processo ter efetividade? É isso que ele está falando, é isso que o Bezerra está falando, né? Lutando pela conquista da paz interior e usar todos os recursos disponíveis, inclusive a harmonia familiar. Pela compreensão que ora se tem dos processos obsessivos e dos seus reflexos psíquicos, emocionais e orgânicos, é necessário, às vezes, associá-los à assistência médica ou psicológica, dentre outros, visando atender de forma ampla e eficaz o enfermo. Está vendo como a coisa já começa a sair da linha de atuação, da esfera da casa espírita? Já se começa a sair. A coisa pode estar tão complicada que a casa precisa de apoio de recursos médicos, de psicólogos, terapeutas e às vezes psiquiatra. Isso pode acontecer. Então é muito sério a gente quando se envolve nesses processos de obsessão. E é por isso que nós estamos falando do tema com um pouco mais de cuidado, de carinho, para a gente entender a seriedade e a responsabilidade que nós temos. O problema aí é que problema na situação de que ele fala sobre que precisa assistência médica, psicológica, é que o paciente, o obsidiado acaba tendo comprometimento no seu corpo físico, né? Fica tão debilitado fisicamente, organicamente e, sobretudo, mentalmente, né? Então, por isso que é importante muitas vezes não basta só assistência espiritual, tem que entrar também, às vezes, medicamentos, né? Terapias, para abranger toda essa doença que o paciente fica, não deixa de ser uma doença, né? Gente, quando a gente olha isso aqui, e eu e a Grace, e o Roberto também, já passou por muitos lugares diferentes, muitas instituições, muitas maneiras de trabalhar diferentes. E a gente também já mudou Rio, São Paulo, Minas, vários lugares. E aí, na medida que você vai estudando a doutrina, você vai compreendendo um pouco mais, você vai percebendo que as pessoas que participam de uma casa espírita, se elas se designam trabalhar, não só participar, mas trabalhar na casa espírita, em processos espirituais, mediúnicos, ou na direção da casa, elas têm que, gente, é básico isso, elas têm que de vez em quando, uma vez a cada X tempo, reunir e fazer uma avaliação. Como que nós estamos? O que nós estamos fazendo? Quais os problemas que nós temos? Quais os problemas doutrinários? Quais os problemas de mediúnicos, de tratamento? Quais os recursos que nós estamos usando? Como é que a gente está fazendo? Porque se não houver essa avaliação, esse trabalho, sabe o que acontece? As coisas vão acontecendo, o tempo vai passando, daqui a pouco começa a estourar, como diz o outro, os pipocos, né? Daqui a pouco começam a aparecer problemas. E aí você às vezes vê uma pessoa que dirige um departamento ou uma casa grande e fala: oh, nossa, mas tem anos que está acontecendo isso, meu Deus, eu dei uma bobeira aqui. Como assim deu uma bobeira?
Não, você está trabalhando numa coisa que é uma das coisas mais importantes, que é a vida mental, a vida espiritual das criaturas. Não pode dar bobeira, é muito sério. É preciso ter empenho. Nós precisamos nos empenhar, nos envolver de uma forma tal em que a gente, no mínimo, vai falar assim, não, a gente faz uma avaliação, a gente até erra, a gente sabe que erra, a gente sabe que a gente não tem total capacidade, mas está se esforçando por fazer o melhor. Esse é o mínimo que a gente tem que fazer. Então, gente, mais uma vez aí aquele alerta, né? De a necessidade, né? Se não existe assim um estudo escrito que fale diretamente sobre isso, de que vocês, por exemplo, que estão um grupo aí empenhados de boa vontade, que crie esse tipo de reunião, uma reunião fraterna, que seja até com um café fraterno, depois, após, né, a reunião séria ali, de avaliação, sabe, que seja acordado entre os componentes, olha, nós vamos fazer uma avaliação, qualquer coisa que um ou outro esteja percebendo, que sempre o outro aceite não como crítica negativa, mas sim como, né, o que nós podemos fazer para melhorar, o que não está meio em desacordo. Às vezes tem coisas, pessoas que procedem de uma forma com a maior das boas vontades. Ninguém vai a uma casa espírita assim, com a intenção de causar, como se diz por aqui, né? De criar um problema ou fazer algo em desacordo. Mas pode ser que aconteça. Então, que no grupo esteja assim aberto, né? Que seja essa a proposta. Se estivermos percebendo algo que está em desalinho, vamos conversar sem que o outro se sinta ofendido. Que pense, olha, será que se foi feito determinada coisa dessa forma, ou isso que está acontecendo não está exatamente de acordo com os parâmetros doutrinários? Então, gente, é preciso, nós temos uma grande oportunidade de fazer a coisa ser diferente, de fazer a coisa ser melhor. Só depende de quem? Do grupo. Exatamente. A direção do grupo se posicionar e falar, olha, a partir de hoje nós vamos ter isso, e que cada um que fale, olha, fulano, qualquer coisa que seja dito, não tome para o lado pessoal. Que é algo que vai ser para que todos possam interagir e que o grupo possa crescer de uma forma harmônica. Então vale muito a pena atentar para isso, gente, para que nós possamos ser assistidos espiritualmente também pelos bons espíritos, né, com os mesmos propósitos de engrandecimento, de ajuda, né, de que se faça um bom trabalho, né? E para ser feito um bom trabalho precisa ter bons trabalhadores, né? Vocês percebem? Para todo lado a gente vai. Vocês percebem que quando a gente entra nesse assunto, é impossível não falar da parte administrativa da casa. É muito difícil. E da hegemonia do grupo. Que é outra coisa, mas assim, a parte administrativa, ou seja, quem coordena as coisas, quem faz as coisas acontecerem, tem uma responsabilidade enorme. Eu vou contar aqui para vocês um exemplo. Eu tive na minha vida a felicidade de trabalhar 30 anos numa empresa, e numa época muito importante dessa empresa, uma empresa mundial, uma empresa líder no mundo, e ela é líder em várias áreas, e uma delas é a administração. Ela era tão poderosa nessa área que tudo que tinha de novidade em administração, ela pegava primeiro, ela tinha primeiro. E muitas coisas que ela fazia iam para os livros de administração dos Estados Unidos, só para vocês verem o nível. E teve uma época que eu participei de um trabalho mundial dessa empresa, onde todos os funcionários fariam um curso que duraria aí, tipo assim, 8 meses, 2 dias e meio integral a cada mês. Então é um curso pesado, e ali aprendeu-se muitas técnicas de administração. E eu vou passar para vocês uma coisa interessante, em que eles falavam de reuniões para solução, reuniões para melhoria, qualquer tipo de reuniões que tivesse para solucionar um problema, para melhoria,
para desenvolver grupo, qualquer uma, tinha algumas regras estabelecidas. E como essas regras foram estabelecidas com o grupo, e era muito importante entender as regras, as pessoas não questionavam as regras. As pessoas discutiam o tema, mas nada era pessoal, porque era uma regra. Vou dar um exemplo. Existia uma regra para começar uma discussão que chamava brainstorm. Brain de cérebro, storm de tormenta. Tormenta de ideias. Isso depois ficou uma coisa conhecida. O que era isso? Então você pegava lá 8 pessoas. Olha, nós temos um trabalho para fazer, é isso, e a gente precisa fazer o melhor. Mas a gente quer ouvir a opinião de todo mundo, de problema que tem, dificuldade que tem, o que for. Só que as pessoas vão falar e alguém vai tomar nota. Mas ninguém pode questionar o que a pessoa fala. Não é para questionar, não é para nada. É só para colocar no papel a opinião, e mesmo que a opinião não seja uma opinião interessante, seja uma opinião, não importa. Não é para criticar, não é nada. Você anota aquilo tudo. Você faz uma lista de opiniões. Aquela lista depois é dada a oportunidade para que um grupo se forme, um grupo mais, né, da casa, para analisar aquela lista e fazer uma seleção daquilo que precisa ser trabalhado na casa. Isso dá resultado? Dá. Dá quando é sério. Então por que nós estamos entrando nesses assuntos? Porque não tem como você falar de uma casa que é uma casa de uma seriedade enorme, que é uma casa espírita, qualquer casa espírita, qualquer trabalho espírita, para mim, eu vejo, né, é muito sério. Então a gente não tem como falar se a gente não colocar uma responsabilidade, né, em cima de um processo de administração da casa, onde essa administração tem que cuidar e tem que ofertar para as pessoas que trabalham na casa recursos de melhoria de processo. Não tem como, né? Então vamos lá mais um pouco. Os recursos desobsessivos espíritas... Já foi, né? Já foi. Pela compreensão que ora se tem dos processos obsessivos e dos seus reflexos psíquicos... não, já foi também. Desculpa, que a gente falou do psiquiatra e dos psicólogos. Vamos lá. O ideal é que o médium ou o psicólogo tenha o conhecimento espírita, para melhor compreender a problemática e ser capaz de estabelecer diagnóstico diferencial com patologias psiquiátricas propriamente ditas e as obsessões de natureza espiritual. Então, hoje é comum, dentro do espiritismo, médicos, às vezes psicólogos, terapeutas, psiquiatras, né? Mas também a gente vê às vezes alguma coisa comum de algumas confusões com isso, então tem que ter muito cuidado, mas isso é importante, saber indicar, né? Conforme o grau de comprometimento orgânico do obsediado, os profissionais da medicina, psicologia, indicarão procedimentos terapêuticos apropriados, inclusive o uso de medicamentos. Recordemos, contudo, que mais importante do que tratar obsessões é sempre melhor preveni-las. Evitando esforços contínuos relacionados à prática do bem e à melhoria moral. Este sim deve ser o trabalho cotidiano de todos nós. Então está dizendo assim, olha, a casa não pode se imiscuir de que pode acontecer situações onde o obsediado precisa de tratamento médico. Não pode, né? Não pode pensar que resolve tudo, não é assim. Mas a parte mais essencial de tudo é o quê? É a reforma íntima do obsediado. Isso é muito importante. Só para entender que a gente vai entrar, deixa eu ver aqui no tema 6. Eu não vou entrar no tema 6, a gente está com algum tema, mas eu não quero entrar no tema 6, porque vai mudar o esquema. Tá? E eu acho assim que é importante, a Grace quer falar alguma coisa aqui, mas o que é importante disso, gente, é que vocês reflitam em como está o processo de recursos da casa, do processo mediúnico, quem está trabalhando, quem está responsável por quê, como é que é o nosso processo de avaliação do trabalho, a gente faz avaliação do trabalho, né? Eu vou dizer para vocês que a maioria das casas não faz não. Tá? Eu tenho casas que eu participei e que um dia eu vi o cara que era o responsável da área mediúnica da casa, depois de anos ele falou, nós estamos mudando o trabalho do fulano, estamos tirando, porque assim, sem a mínima condição. Eu falei, mas o cara trabalha aqui há anos na casa, eu pensei, né?
Aí ele falou assim, eu tenho que dar minha mão palmatória. Gente, a gente não pode ouvir esse tipo de coisa numa seriedade de um trabalho desse. Tem que haver um processo de análise, e uma análise séria, não é eu gosto, não gosto, eu quero, não quero. Não, é uma análise séria. Que trabalho que está sendo feito aqui? Como? Ou dá para melhorar? Vamos chamar a pessoa, vamos melhorar aqui, dá para fazer isso aqui não dá, isso aqui está um pouco fora. Não tem problema. Isso faz parte da regra. O que não dá é para as coisas estar acontecendo na casa e a gente vai deixando, e aí a gente pergunta para nós mesmos, fala assim, mas eu estou deixando isso acontecer, isso vai continuar acontecendo, se alguém não tomar uma atitude cristã, então por que eu não tomo atitude? Alguma coisa tem que ser feita. E para fazer as coisas de uma forma cristã, estabelece-se regras com o grupo. Isso é a melhor coisa do mundo, porque aí todo mundo concorda, todo mundo participa, né? Pode falar. E além do mais, além de ser responsabilidade da pessoa que está coordenando, que seja responsabilidade também de cada um dos participantes. Que hoje que fica essa proposta, que enquanto a gente está falando aqui, que cada um analise como tem sido o meu comportamento, que tipo de vibração que eu estou vindo para a casa espírita, que tipo de relacionamento que eu estou tendo com os colegas, os companheiros da reunião, né? Estou sendo fraterna, né? Estou sendo uma pessoa acordada, ou estou sendo melindrosa. Tudo isso, gente, a gente tem que também ter essa autocrítica, né? É importantíssimo, a gente bate muito nessa tecla, porque como é bom, como será bom quando um grupo como vocês, por exemplo, que estão estudando, né, com seriedade, e conseguir tornar esse grupo com harmonia, com seriedade, com fraternidade, em que um possa olhar para o outro e falar com tranquilidade, e o outro saber também que sempre qualquer coisa que for dita sempre vai ser com a melhor das intenções. É esse nosso desejo sincero que aconteça. E só para informar vocês, enquanto eu falei, está aqui, ó, não sei se vai dar para vocês lerem, então eu vou ler. Ó. Não, peraí, deixa eu fazer uma coisa, porque eu já vou sair daqui, pera um pouquinho. Peraí que vai dar assim. Deixa eu tirar isso aqui. Eu vou abrir aqui. Agora põe lá pra então, gente, está aqui, ó. Põe mais perto. Não sei se vai dar para vocês. Não, está invertido. Mas eu vou ler para vocês, ó. Artigo publicado na Revista Médica Internacional, Neuroendocrinologia, eu não sei falar inglês bem, letras, apresenta o espírito André Luiz à ciência. Neuroendocrinologia, endocrinologia, letras revela. O livro Missionário da Luz de André Luiz antecipou em 60 anos informações comprovadas somente hoje pela ciência atual. Então, aqui está sendo reconhecido na ciência, tirando o chapéu para a espiritualidade, e eu vou depois achar o vídeo em que eu comentei com vocês que acontece isso desses médicos espíritas, não, médicos brasileiros cientistas, irem até o Chico Xavier se desculpando por terem criticado, terem criado muitos tormentos para o Chico, e depois, anos depois, eles virem acontecer o que o André Luiz tinha relatado nos livros dele, né? Que bom, né, gente? Então a gente vê que os espíritos só trazem realmente boas informações para nós, né? Eu queria colocar uma coisa. Não considerem de maneira alguma, pelo amor de Deus, que essas falas sobre esse processo administrativo que é uma invasão, não é isso, de jeito nenhum. É exatamente o suporte de um processo mediúnico, o suporte de todo o trabalho de uma casa está assentado nos trabalhadores e no grupo que coordena isso. Então, eu queria fechar, a gente não vai seguir para outro assunto, mas a gente queria fechar com uma reflexão para que quem assistir essa aula gravada, que também pense nisso, que participa da casa, que todas as pessoas se envolvam de coração no trabalho e que as pessoas pensem e reflitam sobre isso, da necessidade de unir forças no momento tão difícil que nós estamos vivendo no mundo de transição, onde as pessoas são atacadas a todo instante, onde os processos de influenciação espiritual estão cada vez maiores,
as discordâncias, 1000 coisas acontecem para atrapalhar o trabalho. Então um grupo, se quiser se fortalecer e fazer um trabalho maravilhoso numa casa, precisa haver uma concordância de todos, em volta de uma união, de uma homogeneidade. E para isso acontecer é preciso que todos se reúnam, que discutam, que conversem, que criem roteiros, que criem regras, sabe, que estabeleçam um momento onde as pessoas possam conversar em um nível espiritual maior e trazer de fato um trabalho mediúnico embasado no Evangelho de Jesus. Gente, veja só, muitas das coisas que a gente fala aqui, nós não programamos, não está exatamente no script da nossa aula. E parece que vem a intuição, se a gente toca nesse assunto, é que está se fazendo, é necessário, e de repente, eis a oportunidade, nossa oportunidade, de criar um grupo, né, uma equipe forte, determinadas, né, todo mundo com o mesmo objetivo de melhora, né? Então, é isso. Nós esperamos que todos estejam imbuídos dessa boa vontade de crescerem juntos, serem fraternos, né? E que absorvam bem tudo que temos trazido aqui de informação. É bom, a gente fica feliz de ver essas comprovações científicas, né? Vou mandar o link para vocês, que é muito legal, quando esse que eu falei do Chico Xavier. Quando o Chico, naquela humildade dele, ele fala assim, não é comigo, não fui eu que escrevi. Vocês têm que falar com o autor. E nesse momento é que nós não temos olhos de ver, né? O André Luiz chega e fala através dele. Né? Muito, muito interessante. Gente. E aí vendo revistas internacionais, né? Tirando o chapéu, falando, reconhecendo o André Luiz, né? Apresentando o André Luiz para a ciência, né? Gente, obrigado, a paciência de vocês, desculpem aí, às vezes a gente se empolga, mas são coisas importantes a serem comentadas, é um processo de reflexão, a gente que está trabalhando junto com vocês nesse curso, a gente se acha tranquilos para colocar essas coisas, porque isso é importante, né? Porque é o crescimento espiritual de todos nós. A gente agradece. Sim. A proposta nossa é exatamente esse, estimulá-los a ter esse diálogo, somos nós os primeiros a fazer isso. Exatamente, é isso aí. Para estimular a gente começamos aqui. Então, gente, olha, agradeço demais, nós não vamos entrar no outro tema, falta 12, 14 minutos, não vai valer a pena agora, mas quero agradecer de novo a paciência de vocês, que Deus ilumine a todos, muita paz, muita luz para todos vocês. Ednilson caiu, né? Aí depois você voltou, tá certo? Depois você assiste. Depois você assiste, até né? quinta, Ednilson, se Deus quiser, é bom te ver aqui. Gente, a gente vai encerrar aqui então. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Estamos encerrando a transmissão. Até semana que vem. Até mais.